Professor Rafael Campos, e esse vídeo é referente à disciplina de Gestão de Obras do Instituto Federal de Santa Catarina. E nessa aula, a gente vai falar sobre as etapas que antecedem a obra, parte 1. Então, nesse momento, vale a pena a gente pensar quais são essas etapas, né? Antes de começar uma obra, primeiro a gente avalia, então, o terreno e todas as condicionantes dele. Depois desenvolvemos o projeto, todos os projetos, né? Arquitetônico, elétrico, hidráulico e todos os que forem necessários. Fazemos o processo de aprovação até ter a liberação para o início da obra, e aí sim a gente começa os serviços preliminares para poder começar uma obra. Dentro desses serviços preliminares, nós dividimos então alguns assuntos que nós vamos tratar, e vamos começar por tapume. Depois a gente vai falar sobre limpeza e demolição, instalações provisórias e corte e aterro. Muito bem. Então, o que é o tapume, né? Ele vai ser esse limite que precisa ser executado em todas as obras, certo? Segundo a NR 18 e o Código de Obras 060 de 2000 de Florianópolis. São essas duas leis que a gente vai usar como referência aqui nessa aula. Então, segundo o Código de Obras de Florianópolis, a Lei 060 de 2000, em construções de muros de até 3 metros de altura, não é obrigatório ter tapume. De resto, precisa ter em tudo. Qual que é o objetivo, né, do tapume? É, então, evitar roubos, depredações, entradas de pessoas estranhas e garantir a própria segurança dos pedestres, né, para que não corra o risco, então, da pessoa entrar sem querer dentro da obra, ou às vezes pode acontecer algum tipo de queda de material, e o tapume garante esta separação. Existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados na construção de tapumes. Em geral, é bastante comum a gente ver a madeira prensada, certo? Ou tábuas de pinho, que são materiais mais baratos, né? Em geral, na construção, então, dos tapumes, as construtoras querem economizar. Mas isso não é verdade absoluta, né? É uma grande superfície também que se torna a primeira fachada da sua obra. Então, nós vamos ver daqui em diante diversas fotos de tapumes que têm um aproveitamento bem mais interessante, né, do que apenas fazer essa divisão e a separação dos espaços. E aí esses outros tapumes mais elaborados, em geral, são de outros materiais. Podem ser de chapas galvanizadas, placas de concreto pré-moldado, esses materiais podem ser adesivados também, que a gente vai ver mais para frente. Mas, de uma forma geral, o que é mais comum, a gente vê o tapume desse tipo de chapa compensada, né? Vocês vão ver que a altura dessa chapa é 2,20 por 1,10, que é um padrão, né? Que já vai ser também relacionado ao que a norma pede. Segundo a lei do Código de Obras de Florianópolis, esses tapumes precisam então ser fixados de maneira resistente, eles precisam ser estáveis, né, para que não corra nenhum risco de, por exemplo, desabar em cima de uma pessoa, por exemplo, que pode estar passando, né. A gente tem um esqueminha aí, ó, do site Equipe de Obra, que fala, né, como é que é esse sistema que pode ser feito, então, com a utilização de caibros, né, para dar a estrutura, então, para se afixar essas chapas de compensado e montar um tapume, né. As alturas, então, definidas pelas normas
são um pouco diferentes. A gente costuma dizer que a gente precisa adotar sempre as normas mais restritivas, não é mesmo? Porque se você atende a mais restritiva, obviamente você está dentro das duas, né? A NR18 vai dizer que a altura mínima de um tapume são 2,20 m. Então a gente acabou de ver, né, que a chapa do compensado já tem 2,20 m de altura. Então é por isso que ele é bastante comum nessa aplicação, né? Já o Código de Obras de Florianópolis é um pouco mais tranquilo e fala de altura mínima de 2 metros, já é suficiente, né? Mas é claro que a gente vai adotar sempre 2,20, então, para atender a NR18. Com relação aos afastamentos, né, onde executar, então, o tapume dentro da sua obra. Ora, se a gente tem esse caso aqui de cima, né, quando a gente tem, então, um recuo, a obra não está necessariamente no alinhamento predial, né? Então, é obrigatório que o tapume seja executado no limite, né? Ele não pode ocupar nada do passeio, certo? Mas existem casos onde a obra vem até o limite da testada, não é mesmo? Então a gente não consegue ter a delimitação da obra aqui. Então, nesse caso, o Código de Obras de Florianópolis diz que ele pode ocupar, então, o passeio, desde que não ocupe metade do passeio e nem mais de 2 metros de largura, certo? Então, ele precisa manter aqui um espaço livre para que o trânsito de pedestres ainda seja permitido. Então, além disso, a Lei 060 de 2000, do Código de Obras de Florianópolis, vai definir que os tapumes precisam garantir a visibilidade dos motoristas nas esquinas. O que significa isso, né? Vamos analisar aqui essa imagem que a gente está vendo. Ora, neste caso, nós temos uma obra que acontece na esquina e que ela está delimitada, então, pelo tapume bem em cima da divisa, né, da testada. Mas prestem atenção, né? Aqui a gente tem uma faixa de pedestres. Ou seja, o carro que está vindo daqui ou está vindo dali, né? Dependendo da faixa, quando ele for fazer a curvatura, ou seja, se ele tivesse, por exemplo, vindo dessa rua de cá e fosse fazer a curvatura para cá, se o tapume tivesse executado até esse ponto aqui, né, que seria o limite, então, da testada do terreno, ele impediria a visibilidade dessa pessoa que pode estar querendo atravessar a rua. Então, ele pode colocar os pedestres em risco, né, se for executado até o limite. Por isso, é obrigatório garantir essa visibilidade na esquina, executando, então, o que vocês estão vendo aí na imagem, né, que é uma possível solução para isso, para garantir a visibilidade, é fazer um chanfro, né, no tapume, então, construindo ele na diagonal e mantendo, então, esse canto aqui livre. Além disso, os tapumes não podem prejudicar a arborização, iluminação ou visibilidade das sinalizações, né? Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver que o tapume se desviou dessa árvore, né? Aqui à direita, mantendo, então, a vegetação com um espaço agradável, né? E para que a árvore não sofra, não é mesmo? Além disso, todas as placas, então, como o nome de rua ou a própria sinalização de trânsito, precisa ser mantida, né? Além disso, é necessário observar as distâncias mínimas à rede de energia elétrica e a todas as outras redes, né, que podem estar presentes na cidade. Além disso, com obras que ocupem mais de 2 pavimentos e que sejam executados no alinhamento predial, né, do logradouro, então, que ele seja construído na linha da fachada, é obrigatório a construção de galerias sobre o passeio, né? Então,
Isso que vocês estão vendo aí na imagem é a proteção, então, que precisa ser feito para que os pedestres possam continuar, então, circulando, né, sendo protegidos da possível queda de materiais, né, através dessa galeria. Então, essas galerias, a borda da cobertura tem que possuir tapumes, né, elas devem ser fechadas, como a gente vê aqui, né, com altura mínima, então, aqui de 1 metro, tá? Inclinação de 45 graus, que a gente está vendo aqui, tá? E elas precisam ser protegidas com tela no caso de ter algum tipo de risco de queda de material. Então, se vai ter algum tipo de obra daqui para cima, ó, é obrigatório, sim, né, ter a presença da tela para evitar que caia algum tipo de material para fora da galeria. Além disso, essa galeria não pode ser usada para nada, para, por exemplo, armazenar material ou algum tipo de elemento. Não pode ter nenhum tipo de sobrecarga pela NR18, né? Ela é só para proteção mesmo. Além disso, a altura livre, então, pela NR18 é de 3 metros, tá? De novo, a gente pode retomar aqui algum dado sobre as normas mais restritivas, né? O Código de Obras de Florianópolis fala que essa altura pode ser 2,5, tá? Mas, de novo, como a NR18 é mais restritiva, ela exige 3 metros, então é essa altura que é o ideal que seja feito, né? Além disso, a NR18 não define largura mínima, mas o Código de Obras de Florianópolis diz, sim, que o mínimo de área livre de passagem deve ser 90 centímetros. Tá? 90 centímetros é um módulo para uma pessoa passar confortavelmente ou uma pessoa em cadeira de rodas. Né? Então, é interessante a gente pensar que, mesmo quando tiver alguma obra no passeio, o passeio ainda precisa ser acessível. Né? Então, 90 centímetros é o mínimo para isso. Então, além disso, a NR18 também vai falar que é obrigatório se prever iluminação nessas galerias, né? Para que, então, no período noturno, esse não se torne um espaço perigoso, né? A NR18 não vai falar nada sobre a obrigação de ter guarda-corpo, né? Mas a gente pode ver aqui nessa imagem que foi executado, né, um guarda-corpo que é bastante importante também para evitar, então, que as pessoas corram o risco, por exemplo, de cruzar para a rua e se colocar em perigo, né? Além disso, obras que também são executadas no alinhamento predial e podem ter risco de cair algum tipo de material na rua, precisam ser protegidas com tela em toda a extensão da fachada, que é o que a gente está vendo nessa imagem aí do lado, né? Quando a gente tem o risco, então, de, sei lá, cair um tijolo ou algum tipo de equipamento, né, que pode estar sendo usado, é obrigatório que se mantenha, então, essas telas para que, né, não corra o risco de machucar alguém. Então, além disso, o Código de Obras de Florianópolis também aborda uma questão quando a obra é na fachada e na calçada, né? E, além disso, que a calçada seja estreita. Então, nesse caso aí da imagem, é uma obra de restauração de um museu aqui de Florianópolis, e vocês podem ver que a obra precisou ocupar o passeio, né? Não sei porquê, mas para fazer a própria revitalização da fachada, talvez a construção da calçada, propriamente dito. Então, nesses casos, o Código de Obras vai dizer que, quando o passeio for menor que 90 centímetros em ruas movimentadas, ou seja, que o trânsito seja intenso, né, é necessário pedir autorização para o departamento responsável, nesse caso, o Departamento de Trânsito de Florianópolis,
E a partir da autorização do departamento, então, é possível fazer o desvio do trânsito de pedestre para a parte protegida do leito carroçável. Então, como a gente pode ver na imagem, né, o tapume ocupa toda a porção da calçada, mas foi feito aqui, né, uma ampliação, então, guarda-corpo, e uma ampliação do passeio de 90 centímetros, né, para permitir, então, que as pessoas continuem se deslocando. E quando esses serviços forem concluídos, então o afastamento, o serviço na fachada, propriamente dito, não a obra como um todo, né? Então acabou o serviço da fachada ou da calçada, já tem que obrigatoriamente voltar o tapume para o lugar original. Né? Ou no caso também da obra ser paralisada, que é possível acontecer, se a obra ficar paralisada por 30 dias, também é obrigatório retornar o tapume para o local indicado. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.